Olá pessoal, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Hoje, HQ Fest, é isso mesmo, confira aí. Muito bem, então estou aqui, vocês estão vendo o Marcel Bartolo e ele vai nos contar um pouquinho dos seus 3 últimos lançamentos aí. Marcel, começa aí contando da adaptação aí. Beleza. O livro Noite da Taverna foi uma adaptação que eu fiz por encomenda, de editora, com público-alvo de ensino médio. Então foi para adaptar o livro do Álvaro de Azevedo para quadrinhos, né? Foi um trabalho muito legal, foi a minha primeira publicação em capa dura. Passou no PNLD, então teve uma versão para as escolas também. Acho que foram muitos mil exemplares aí em várias escolas. Legal. Eu fiquei muito feliz, foi muito bacana de fazer. Foi muito bem aceito. E como é que foi o trabalho para uma adaptação? O que você teve que pensar primeiro? Ler várias vezes? Não, Álvaro, eu tinha lido esse livro quando eu estava na escola, né? Aí eu tive que reler algumas vezes. Fiz um processo assim de... Esse livro, ele é... Na verdade, são pequenos contos, né? Dentro da estrutura dele, né? Então eu tinha que pensar a quantidade de páginas para cada conto ali, como fazer, e adaptar cada conto para um universo de 12, 15 páginas, cada um, né? E ao mesmo tempo eu queria manter o vocabulário do Álvaro de Azevedo, só que eu tinha que enxugar o texto muito e retransformar tudo em imagem, né? Então foi muito legal. E era difícil, assim, algumas passagens do livro são complexas, tanto em termos de temática, né, quanto em termos de vocabulário mesmo, né? Ele fazia um texto bem pomposo, assim, digamos, né? Rebuscado, talvez. Rebuscado, mas sim, no fim das contas foi muito legal, porque a gente não precisou... É legal fazer o jovem ter um contato com um vocabulário diferente, mas ao mesmo tempo desenvolver interpretações dos acontecimentos por conta das imagens, né? Sim. Então isso foi muito bom. Muito bem. E o Causos? Causos, ele veio na pandemia, né? Pois é, o Causos é um fruto da pandemia, um fruto do fim do mundo. Eu e o Rodrigo, a gente já vinha fazendo uma parceria longeva aí, né? Com o Carniça, o Lama e o Canil. E aí, durante a pandemia, a gente começou a produzir alguns quadrinhos rápidos, curtos, para postar no Instagram. E aí, depois veio um convite do Daniel Sachs, da Calafrio. Sim. E aí, algumas histórias do Causos saíram na Calafrio. A gente ficou super feliz, assim, porque a proposta dessas histórias eram bem essa pegada mesmo, de terror clássico, retrô, né? 4 páginas só e tal. Aí, para a CCXP do ano passado, a gente fez uma compilação dessas histórias, num gibizinho que a gente imprimiu lá como marcate. Então a ideia era fazer um gibizinho mesmo, com jeito de gibizinho, né? A gente acrescentou 2 histórias inéditas aqui, em relação... ainda não tinham saído, e foi muito legal. Está sendo meio cordel, assim, né? Tem uma pegada legal, bem popular. E após a experiência, pensa no número 2? Sim, a gente precisa desenvolver agora mais histórias, né? A gente gostou desse resultado, mas acho que antes de sair um Causos 2, a gente deve fazer ainda algum outro gibi, eu e o Rodrigo, mas pro ano que vem, provavelmente. Olha, conta pra gente qual é o projeto, sobre o que aí... Na verdade, ainda não tem definido, o Rodrigo está escrevendo. Então, eu com o Rodrigo eu recebo, quando ele tem a história pronta, aí ele manda. É meio assim, ele tem uma ideia pronta, aí a gente conversa em cima da ideia pronta. Legal. Mas tá rolando. Muito bom. E a última obra aí? Vamos falar da última. Tão recente quanto, foi um trabalho também lançado em 2022, que foi o João Verdura e o Diabo. Esse aqui foi fruto de PROAC, né, de edital do PROAC. Eu e o Lilo Parra escrevemos, e aí fizemos durante também o processo pandêmico aí, e foi lançada no começo de 2022, e pela Balão Editorial. E foi um quadrinho que foi uma delícia de fazer. Não é uma história de terror exatamente, né? O Lilo trabalha muito bem esse realismo fantástico brasileiro, esse imaginário brasileiro. Então é uma história que eu adorei fazer, tem um jeitão meio de teatro, assim. E tá indo super bem, assim, o pessoal tem gostado. Esse jeitão de teatro vem do Lilo, né? Exato, porque ele tem uma forte ligação, né, o com o roteiro teatro. do Lilo é muito gostoso, assim, ele conversa comigo, fala e tal. Me deu muita liberdade para trabalhar.
as cenas eram criadas conjuntamente, assim. O que eu gosto de destacar no livro são as vozes dos personagens. Né? Cada personagem tem um jeito muito próprio, muito peculiar de falar. E essa história é muito legal. Assim, é um verdureiro cego, né? Que mesmo cego, ele vê coisas. Dentre essas coisas, ele foi testemunha de um crime. E aí o padre novo da cidade fica muito curioso com essa história. E a história do livro vai se desenvolvendo a partir da relação dos dois, de amizade, que vai desvendando esse mistério. Né? Muito bom. É muito legal. Muito bem, então, Marcel, fala os seus contatos aí. Bom, meu contato basicamente é Marcel Bartolo. No Google você acha meu site, marcelbartolo.com. E se você inverter meu nome e botar Bartolo Marcel nas redes sociais, você me acha. Instagram, Twitter e outras aí. Muito bem, então eu quero agradecer ao Marcel aqui e vamos continuar com mais HQ Fest. Valeu!